E Piperno, essa situação que o Corinthians vive no Campeonato Brasileiro, o torcedor começa a fazer as contas. Eu vi muita gente falando assim, o Corinthians precisa vencer 6 jogos. Só que o Corinthians, em 29 partidas, em 29 rodadas, só venceu 6 jogos. Então vai ter que ganhar tudo aquilo que ganhou durante o campeonato todo para sair da zona de rebaixamento. Porque 6 vitórias, o Corinthians alcançaria ali 47 pontos. É a pontuação que o torcedor está colocando para fugir do rebaixamento. Situação caótica do Corinthians dentro e fora de campo, Piperno. Você acha que não vai cair, você aí, torcedor, vocês da imprensa? Porque muita gente tem medo de falar. Já caiu. Então o Corinthians tem 14 jogos, certo? 14. Tem 30, 4 vezes 3, 12, tem 42 pontos, certo? O cara fala, não, mas tem 42 pontos ainda para disputar. Não ganha 15. Não ganha 15 pontos dos 42. Já caiu Augusto Melo, André Sanches, Duílio. Vocês derrubaram o Corinthians. Há menos de um ano, quase ninguém acreditava. O Corinthians lutava, tropeçava e via seus sonhos desaparecerem. A missão parecia impossível: classificar-se para a Copa do Brasil de 2025. Mas as probabilidades eram mínimas. Menos de 1%. Apenas 0,004% de chances de estar aqui. Salve Corinthians! Tudo certo com vocês? Peterson na área trazendo mais um vídeo para falar do meu, do seu, do nosso Coringão. Hoje num formato diferente, um mini documentário a respeito de como o Corinthians transformou 0,004% de chances em 100% de título. Antes de começar o vídeo, quero pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com os seus amigos e deixe seu comentário. Fazendo tudo isso, você me ajuda muito e mostra para o YouTube que meu conteúdo é relevante para todos os corintianos também, certo? Vamos lá então, falar como o Corinthians transformou o impossível em conquista. Com apenas 6 vitórias no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tinha nas últimas rodadas uma missão praticamente impossível: conquistar 9 vitórias para escapar do rebaixamento, se classificar para a Libertadores e, consequentemente, conseguir a classificação para a Copa do Brasil. O Corinthians havia feito um péssimo campeonato paulista, sendo eliminado na fase de grupos do campeonato, e assim não conseguiu conquistar a vaga para a Copa do Brasil deste ano. Pois o critério do ano passado era diferente. Você precisava ficar numa boa colocação dentro do seu campeonato estadual para garantir minimamente a chance de participar das fases preliminares da Copa do Brasil. E o Corinthians também, dentro do Campeonato Brasileiro, vinha numa campanha péssima. Apenas 6 vitórias no campeonato todo, faltando 10 rodadas para acabar o campeonato. Mas se tem um lugar onde a matemática precisa se curvar para a fé, é no futebol. E se tem um time que pode ser chamado de time da fé, esse time é o Sport Clube Corinthians Paulista. O Corinthians não apenas voltou a vencer, ele incendiou a sua história. Domingo após domingo, jogo após jogo, o Corinthians empilhou uma série histórica de vitórias, escapando do rebaixamento, chegando à pré-Libertadores e, consequentemente, se classificando para a Copa do Brasil de 2025.
Após um primeiro semestre de 2025 conturbado, mas coroado com o título do Campeonato Paulista em cima de seu maior rival, o Corinthians, que havia sido eliminado na pré-Libertadores e foi eliminado na fase de grupos da Copa Sul-Americana, conquistou o Campeonato Paulista e reacendeu a chama da esperança do torcedor corintiano de que possivelmente nós teríamos um Campeonato Brasileiro melhor e uma Copa do Brasil melhor. Os números, infelizmente, não se refletiram dentro de campo no Campeonato Brasileiro. Finalizamos o Campeonato Brasileiro em 13º lugar, atrás do Santos, que brigou o campeonato inteiro para não ser rebaixado. Mas se no Campeonato Brasileiro a campanha foi uma campanha vexatória, que envergonha qualquer torcedor corintiano, na Copa do Brasil a trajetória foi totalmente diferente. No passado, o Corinthians já havia levantado essa taça. 1995 contra o Grêmio, 2002 contra o Brasiliense, 2009 contra o Internacional. Já estava na hora do Corinthians, que nas últimas edições de 2022 para cá, havia batido na trave. Em 2022, derrotado nos pênaltis para o Flamengo. Em 2023, eliminado na semifinal pelo São Paulo. Em 2024, eliminado pelo Flamengo na semifinal novamente. Mas em 2025, a história mudou. Na fase de 16 avos, o Corinthians enfrentou o Novo Horizontino e em 2 jogos conquistou 2 vitórias simples. 1-0 no jogo de ida, com um gol de Héctor Hernandes e assistência de Thales Magno. E no jogo de volta, 1-0 simples dentro de Itaquera, com gol de Yuri Alberto. Nas oitavas de final, o Corinthians teve pela frente, novamente, seu maior rival, Palmeiras. E dentro de casa, após um jogo muito equilibrado, o Corinthians saiu vencedor por 1-0, com gol de Memphis Depay. No jogo de volta, no Allianz Parque, o Corinthians fez o seu dever de time grande que quer disputar coisas grandes. Venceu seu arquirrival dentro da casa dele por 2-0, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique. Nas quartas de final, o Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense, clube que vivia um momento conturbado, estava mais próximo de ser rebaixado para a 3ª divisão do que para conseguir o seu acesso para a 1ª divisão. Mas mesmo assim fez um jogo muito complicado contra o Atlético lá na Arena da Baixada, onde conseguiu a sua vitória por 1-0 com um gol de Guinegão e assistência de Mateuzinho, num lance espetacular de Vitinho, que fez uma invertida de bola para um cruzamento perfeito na medida, que o Guinegão só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro das redes do Atlético Paranaense. No jogo de volta, um jogo também complicado, pois o Atlético queria de todas as formas conquistar a classificação, veio para cima, conseguiu fazer um gol, teve um pênalti onde Hugo Souza fez a sua defesa e Rodrigo Garro e Guinegão deram números sinais para a partida. 2-0, gols de Garro e Guinegão. Na semifinal, a batalha foi contra o Cruzeiro, que havia feito um campeonato brasileiro espetacular. Fez uma remontada junto com seu presidente Pedrinho, que investiu muito dinheiro, contratou grandes jogadores para o seu time. E no jogo de ida, no Mineirão, o Corinthians, a sua fiel torcida, calou o Mineirão graças ao gol de Memphis Depay. No jogo de volta, um jogo extremamente complicado,
onde o Cruzeiro veio para cima, apertou, massacrou o Corinthians no primeiro tempo e conseguiu sair com a vantagem de 1-0 no primeiro tempo, graças ao gol de cabeça de Arroio. No segundo tempo, no início do segundo tempo, em uma jogada totalmente displicente, o Corinthians tomou um contra-ataque e Caio Jorge saiu na cara do Hugo e rolou a bola para Arroio, que sem muita dificuldade fez o 2-0. Naquele momento, o Corinthians via a sua classificação para a final, dando adeus. Mas, após a entrada de Rodrigo Garro, a partida mudou de panorama. O Corinthians, que parecia que estava nocauteado, veio para cima, apertou o Cruzeiro e em um segundo tempo espetacular massacrou o time mineiro, conseguindo, com o Matheus Bidu, fazer o 2-1 e levar o jogo para os pênaltis. Nos pênaltis, a estrela de Hugo Souza novamente brilhou para salvar o Corinthians. 2 pênaltis defendidos pelo nosso gigante. Pênaltis de Gabigol, um dos maiores especialistas em pênaltis no futebol brasileiro, e o Wallace. E Breno Bidon, nossa jovem promessa de apenas 20 anos, com uma maturidade gigantesca, fez o gol da classificação em cima de um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o gigante Cássio, que hoje veste o azul celeste. Corinthians classificado para a final da Copa do Brasil. E tinha pela frente um adversário histórico, um adversário que já havia cruzado o caminho do Corinthians em outras oportunidades, mas que o Corinthians sempre levou vantagem nesses tipos de jogos. O Vasco da Gama. Vasco da Gama, que desde 2011 não conquistava um título de expressão nacional e buscava, assim, trazer uma alegria para o seu torcedor. Mas não seria tão fácil assim. O Corinthians, no primeiro jogo, fez uma partida decepcionante para o seu torcedor. Ficou no 0-0, não teve muitas oportunidades de gol e o time parecia estar demonstrando muito medo, muito cansaço. Não fez uma boa partida, muito pelo contrário. O Vasco também jogou um bom futebol, mas mesmo com todo o seu bom futebol, não conseguiu abrir o placar e com o jogo em 0-0, tudo ficou para o jogo de volta. No jogo de volta, o Corinthians fez o que deveria ter feito. Assim como fez na semifinal da Copa do Brasil de 95, assim como fez na semifinal da Copa do Brasil de 2009, assim como fez no Mundial de 2000. O Corinthians foi para cima, se esforçou, mostrou que mais do que vontade precisa ter qualidade. E com qualidade fez os seus 2 gols que garantiram o título, o seu tetracampeonato. Após uma inversão de bola sensacional de Ranieri e um lançamento primoroso de Mateuzinho, Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians. Yuri Alberto ainda teve uma outra oportunidade de fazer o 2-0 para o Corinthians, mas infelizmente chutou a bola para fora. O Vasco não se deu por vencido e mostrou porque é chamado de gigante da colina. Como um gigante, veio para cima do Corinthians e quase no final do primeiro tempo conseguiu chegar ao gol de empate, fazendo seu 1-1 com Nuno Moreira num lançamento de Andrés Gomes. No segundo tempo, o Vasco veio para cima novamente, mas o Corinthians conseguiu equilibrar a partida e num lance sensacional, mas José Martínez roubou a bola com extrema facilidade de Puma Rodrigues, passou a bola para Breno Bidon, que com um toque de classe e extrema qualidade deu um drible no Barros, saiu em extrema velocidade, fugindo da falta, tocou para Mateuzinho, que enfiou a bola para Yuri Alberto, que saiu cara a cara com o goleiro e tocou a bola para trás, para que Memphis Depay empurrasse a bola para dentro do gol. 2-1 Corinthians, e era o tetracampeonato do Corinthians se consolidando naquele momento. Não foi apenas um título, foi uma declaração de amor, coragem e fidelidade.
O Corinthians, que quase não esteve aqui, agora é tetracampeão da Copa do Brasil. Essa não foi apenas uma taça. Foi uma prova de que, quando a fé se encontra com a garra, até as mais cruéis das estatísticas precisam se dobrar. Porque no Corinthians, cada final é um novo começo. E apesar de todas as dificuldades, de todos os desmandos, de todas as coisas ruins que têm acontecido com o clube nos últimos anos, a fiel torcida não largou a mão do seu clube, não largou a mão do seu time. Se esse título veio, é graças a cada um de nós que apoiamos esse clube incondicionalmente. Salve Corinthians, o campeão dos campeões. Bom, pessoal, é isso. Quero agradecer a sua atenção e a sua audiência. Pedir mais uma vez para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Fazendo tudo isso, você me ajuda muito e mostra para o YouTube que meu conteúdo é relevante para todos os corintianos também, certo? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. E acima de tudo, vai Corinthians! Tchau!